o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, tem dito a pessoas próximas que está incomodado com o ativismo judicial de colegas da corte contra Jair Bolsonaro, informações do site O Antagonista. Na lista, o fato de Alexandre de Moraes ter sustentado a nomeação de Ramagem para a direção-geral da Polícia Federal, a decisão de Luiz Roberto Barroso de suspender a expulsão de venezuelanos do corpo diplomático do ditador Nicolás Maduro e o encaminhamento dado por Celso de Mello ao inquérito pedido pela PGR para apurar as acusações de Moro contra o presidente da República. Em artigo no Conjur, o jurista Ives Gandra Martins Filho escreveu o seguinte, abro aspas, leio aqui: não consigo encontrar nenhum dispositivo na Constituição Federal que justifique a um ministro da Suprema Corte impedir a posse de um agente do Executivo. Sobre Ramagem, acrescento aqui uma informação que vale ser lembrada. Ele foi aprovado com folga no Senado em junho do ano passado, quando passou por sabatina para ser nomeado diretor-geral da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Foram 14-0 na Comissão de Relações Exteriores e 64-3 no plenário da Casa. Ele passou pela Casa com votos e apoio da oposição, além de um relatório muito elogioso de um senador que está longe de ser bolsonarista de carteirinha. Falo aqui de Antônio Anastasia, agora no PSD. Muito bem, o ex-tucano Antônio Anastasia. Vou começar com você agora, Augusto Nunes. Sobre essa história aí do ativismo judicial. Exato. Eu só queria antes, Silvio, registrar o seguinte, sobre a pauta anterior. Eu, se fosse o novo diretor da Polícia Federal, simplesmente não iria a conversar com os lá na Câmara, que está repleta, né, de gente que só deveria estar conversando na delegacia com os investigadores da Polícia Federal. Né? Essa turma aí está mais para prestar depoimento em delegacia e não o contrário. Agora, você vai lá, tá? Vai o diretor-geral da Polícia Federal para ouvir aquele deputado maluco lá do PT que fica acusando o Paulo Guedes de tudo. Paulo Guedes não, todos, né, os que vão lá. Ele esculhamba, né, ofende. Aí você vai ouvir isso aí, sendo diretor-geral da Polícia Federal, o que pode dizer a gente que acha que o Lula não tem culpa, que é uma alma pura? O que pode dizer os aliados, pode dizer um aliado de bandido? Vai dizer o que disse o filho do Zé Dirceu para o Paulo Guedes. Eu não me exporia a isso, porque essa turma não merece. Isso, e quero ver o que eles vão fazer se ele recusar. Dito isso, vamos lá, ativismo judicial evidente contra o chefe do Executivo, tá? O presidente da República já viu outro poder. E também em outras áreas. Eu estou espantadíssimo por ver juiz impedindo que um prefeito comece a reabertura da economia, da vida econômica de cidades que tem casos de coronavírus, aí, né, as cidades atingidas pela pandemia. Estão tentando sair agora, como saem outras em vários países, e vem o juiz e não deixa. Então, preciso acabar esse negócio de juiz se meter em tudo, agora, principalmente se meter em coisas que dizem respeito ao presidente de outro poder. O poder executivo tem as suas atribuições. E daqui a pouco começa o Congresso a decidir qual é a pauta do Supremo. Eles gostariam disso? Não, evidentemente. Zé Maria Trindade, passo então aí a palavra para você. Aliás, a gente vai falar daqui a pouco sobre os atos, as manifestações de domingo, né? Mas essa pauta contra o Supremo Tribunal Federal também foi predominante ali entre os manifestantes. Exatamente. E o próprio presidente Jair Bolsonaro foi muito duro, né? Dizendo que a paciência acabou, que queira Deus, durante esta semana não haja novos atritos. O que há é o seguinte: o Supremo está mesmo dividido. Todos apoiam ali formalmente os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, mas intimamente eles entendem que estão esticando a corda demais. Silvio, sobre esse assunto, os constituintes de 86, e que acabou na Constituição de 88, né, promulgada em 88,
eles definiram ali a divisão de poder de uma maneira muito perfeita, né? E na Constituição fala em harmonia e independência entre os poderes. E cada poder tem as suas atribuições definidas pela Constituição, estão ali. Mas só que alguém precisa falar por último, né? Vamos dizer, num regime absolutista, né? Num reinado absolutista, o rei seria a última palavra, o tal poder moderador. Dá a impressão de que o Supremo seria, a Justiça, né? Seria esse tal poder moderador. Só que na democracia, né, e alguns ministros do Supremo falam muito claramente sobre isso, é de que a democracia ela reinicia o processo. Então, quando o Supremo toma uma decisão, abre a possibilidade do Congresso Nacional se reunir, fazer uma emenda à Constituição ou mudar a lei e o processo se reinicia, né? É um círculo, ninguém tem a palavra final, cada um do seu lado. Agora, não há nada, eu repito isso aqui, não há nada mais característico do Poder Executivo do que nomeação. Tanto é assim que o primeiro ato do presidente da República, logo depois da posse, é assinar a posse dos ministros e tirar aquela tradicional fotografia, ou seja, indicar, demitir é o ato primeiro de um governante, tanto o presidente como o governador, como o prefeito. E nós estamos vendo o que é chamado de ativismo judicial, é uma ação dos juízes e ministros, né, bem acima da legislação, por interpretação e reinterpretação da Constituição. E aí o que acontece? No interior existem casos de juízes que definem até onde o prefeito vai colocar um ponto de ônibus, o que o prefeito deve pagar. Já há casos, decisões judiciais, em que o prefeito manda um serralheiro com maçarico cortar o cofre da prefeitura para pegar dinheiro e pagar um funcionário que entrou na justiça, sem saber o juiz que não existe mais esse negócio de guardar dinheiro em cofre de prefeitura. Isso é proibido, tem que aplicar o dinheiro, tem que ficar no banco, para você ter uma ideia, né? Então, há mesmo uma intervenção entre poderes. Eu sempre disse que essas cotoveladas são boas, são interessantes, porque discutem os poderes e deixam todos muito cientes ali das suas competências. Só que estão exagerando demais. O Supremo saiu forte, sim, depois do mensalão, né? Saiu forte, definindo ali a sua posição e tal. Mas quando entra na seara administrativa, perde esta credibilidade, perde esse apoio. Daí a reação do presidente Jair Bolsonaro, que tem que ser uma reação legal. Você vê que até os ministros do próprio Supremo, veja bem, o Ives Gandra Martins Filho, que é uma pessoa de uma referência total na área jurídica brasileira, disse que remexeu a Constituição, olhou, não tem nada, e realmente não tem, que autorize um ministro do Supremo a destituir uma nomeação do presidente. Quem pode muito, pode pouco. Daqui a pouco o ministro do Supremo vai nomear, como disse o Augusto aí, vai nomear um assessor, um secretário e definir a pauta, né? Isso não pode acontecer. Esse ativismo judicial, ele é ruim para a relação dos poderes. Por outro lado também, o presidente Jair Bolsonaro não pode dizer que não obedece, mas tem que reagir legalmente, e é assim que a democracia anda. É um processo intrigado, mas não pode ficar chocando direto, porque provoca desgastes, né?